boa tarde a todos. Estamos aqui no último workshop do dia, não menos importante, né? Vamos falar aí sobre um tema super pop no momento. Todo mundo quer saber aí, cadê o 5G, quando que o 5G começa. Eu sou Mariana Abreu, da Conexis Brasil Digital. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou chamar aqui à mesa agora os nossos convidados. Primeiro, eu queria convidar o Alex Azevedo, assessor do Conselho Diretor da Anatel. Palmas, gente. Esses profissionais não dormem desde o final do edital do 5G. O Carlos Roseiro, diretor de soluções da Huawei. O Fábio Alencar, presidente do Sindichat, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações de Satélite. E o Leandro Guerra, que é o presidente da EAF, que é a entidade administradora da faixa. Esse é que sabe tudo aí. Bom, a gente vai começar aqui com a palestra do Carlos, da Huawei. Ele vai falar um pouco para a gente como que está aí o cenário internacional do 5G, para situar a gente um pouco e o que a gente pode aprender com isso. Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Roseiro. Eu sou diretor de soluções integradas da Huawei. E hoje realmente a gente tem aqui um grande desafio, né? Seja o último painel do dia, mas o que vale é que o tema é bem bom, né? Porque o timing é perfeito e os palestrantes, então, nem se fala. Então, acho que tem tudo para ser um bom debate. Em relação à minha exposição, obviamente, eu não vou falar sobre o deployment das redes dos nossos clientes, da Huawei, porque isso tem que ser os nossos clientes que falam, as operadoras. Então, o que é que eu vou falar? Eu vou falar um pouco sobre a experiência internacional, o que a gente tem vindo a observar ao redor do mundo, ao nível dos deployments do 5G. Então, eu tenho que apontar para onde? Ok. Algumas ideias-chave que eu queria passar para vocês. Primeira, o 5G está vindo com uma velocidade bem mais rápida do que o 4G. 3 vezes mais rápida do que o 4G. Eu sabia que me ia esquecer. É isso. Então desliga isso daí. Está ligado isto aqui? Tá. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que a gente já vê operadoras pelo mundo afora, que são o que a gente chamou de pioneiras. O 5G já foi lançado em alguns países em 2019. Então, algumas operadoras já passaram a marca de referência de 20% dos usuários 5G. Então, isso significa que essas operadoras que já atingiram mais de 20% da sua base utilizando a rede 5G, elas já não estão num estágio de mercado de early adopters, de inovadores, de curiosos da tecnologia. Não, eles já estão no mercado massivo. Tá? Então, esse é o estágio das operadoras. E o que eu hoje agora queria tratar em seguida é que motivos é que essas operadoras tiveram que as fez acelerar essa adoção do 5G. Eu vou destacar 3. Redes, e esse é o tema que a gente tem aqui, a questão dos aparelhos, dos terminais, e, finalmente, conteúdos, que é sempre um tema que é discutido, o caso do ovo ou a galinha, que eu vou abordar. Em relação às redes, o que é que a gente constata? Que as operadoras que estão mais avançadas têm, normalmente, redes com maior cobertura e uma melhor experiência. Então, estamos falando aqui com cidades de coberturas de 95% da população, na China ou na Coreia. Claro que tem as suas circunstâncias, mas essa é a realidade que a gente vê se observando. Tá? Então, não surpreende que, se eu tenho uma boa cobertura e tenho uma boa experiência, não surpreende que as pessoas adiram mais rapidamente para o 5G. Acho que é evidente e óbvio, mas nunca é demais realçar essa questão. Ainda sobre redes, aqui há alguns números que eu queria dividir com vocês sobre a evolução das coberturas de população. Como referência, países grandes como o Brasil, com mais de 50 milhões de habitantes, no primeiro ano têm coberturas à volta de 20% da população. Então é algo que a gente pode considerar como benchmark de referência que a gente pode ambicionar a vir a ter, ou desejar a ter. Países menores, obviamente, com menos de 50 milhões de habitantes, a gente pode esperar uma cobertura maior. Então, como referência, países com menos de 50 milhões de habitantes, no primeiro ano, 50% da população é expectável ter. E tem um outro aspecto que é interessante nessas coberturas, que é por onde começar. E o que é que a gente constata? Que, tal como no Brasil, nesses países,
também nas capitais, cidades, foram aquelas onde primeiro se implantou o 5G. E é mais ou menos óbvio porquê, onde estão concentradas as populações das cidades. Agora, interessante foi que a gente observou que em muitas dessas cidades, quando se atingiu 50% da população coberta dentro da cidade, a gente vê uma aceleração do número de usuários que começam a usar a rede. Ou seja, as pessoas começam a ver, bem, aqui eu tenho sinal, então lá decidem comprar o seu aparelho. Se não têm sinal, as pessoas falam entre si, aqui não pega. Então não vou pegar o 5G. Então é um pouco o aprendizado que a gente tem vindo a observar ao redor do mundo, tá? Alguns dos números. Um outro aspecto importante, que aí já não depende tanto das operadoras, mas tem a ver com o papel delas, é a ver com os aparelhos. O que é que a gente constatou? Eu vou trazer aqui um caso que foi na Tailândia. No primeiro ano, na Tailândia, eles atingiram 6% de migração de usuários. 6%. No ano seguinte, eles subiram para 20%. Então, o que é que aconteceu? Foi um pouco. Não foi tanta a rede cresceu, mas não foi um salto proporcional. Então, o que a gente viu foi que eles tinham, no primeiro ano, o portfólio de aparelhos era todo acima de $1.500, ou seja, $300. Curiosamente, essa é a situação que a gente hoje tem no Brasil. Procurei em todos os varejistas, não encontrei um aparelho 5G mais barato do que $1.500. Então, o que é que eles fizeram? Eles alargaram as suas opções, o portfólio, alargaram as opções de aparelhos, botaram um montão de aparelhos abaixo de $300 e, obviamente, os resultados vieram rapidamente. Tá? Obviamente, quanto maior o poder, a capacidade de eu adquirir um aparelho 5G, quanto mais barato ele for, mais rápido eu vou aderir ao 5G. E, por último, conteúdos. E aqui eu gosto de deixar claro, do que a gente observou ao redor do mundo, não se espera que, quando se lança o 5G, mesmo que seja o 3.5, os conteúdos, de repente, novos aparecem, tudo é maravilhoso e tudo mais. Não foi isso que a gente enxergou. Não foi isso. O que a gente viu foi que, na verdade, são os mesmos serviços sendo utilizados com uma melhor experiência. Tá? A gente costuma muito falar. A killer application é a killer experience, que é o YouTube vai funcionar com uma como é que chama o termo? Resolução maior, o browsing vai funcionar mais rápido, os aplicativos vão funcionar melhor, uma experiência muito melhor, mas são os mesmos serviços. Possivelmente vai ser o YouTube, o Netflix, o futebol ao vivo e assim por diante. Agora, o que a gente depois também começou a enxergar foi que, à medida que as redes 5G vão sendo instaladas, começam os ecossistemas a surgir. Então, aqui eu queria, meio que em termos já de conclusão, é o ovo ou a galinha, ou seja, vem primeiro a rede ou vem primeiro os conteúdos? E o que a gente constatou é que primeiro vem a rede, depois os ecossistemas começam a aparecer. Se está à espera que, não tenho conteúdos, então não vou investir em rede, os conteúdos não vão aparecer. Isso foi o que a gente constatou na nossa experiência global de observação destas tendências. Ok? Por agora era isso, depois a gente continua. Está bom? Daí estou disponível para as perguntas. Alô? É interessante esse número que você trouxe aí da Tailândia, de 20%, no segundo ano, né, de adoção do 5G. O IDC Brasil fez uma pesquisa, ele divulgou umas 2 semanas atrás, perguntando quando que o brasileiro iria adotar o 5G, né? E 22% dos brasileiros falaram que comprariam um novo aparelho 5G nos próximos 12 meses, né? Então seria aí no primeiro ano. E o mais engraçado é que a imprensa noticia assim, né? Apenas 22% dos brasileiros irão adotar o 5G no primeiro ano. E assim, 22% são 44 milhões de brasileiros que estariam dispostos a trocar esse aparelho por um preço bem elevado, considerando a renda média do brasileiro, né? Mas obrigada, Carlos, pelas suas contribuições. Eu queria chamar o Alex, agora da Anatel, para fazer a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer aqui o convite, né, da organização do evento. Muito já se falou sobre o edital 5G, né, o maior edital da história da Anatel. Cada faixa teve ali compromissos associados. O meu foco aqui é apresentar um pouco dos compromissos que são associados ali ao GAISP e à EAF, né, que estão associados à faixa de 3,5. A faixa de 3,5 tem alguns outros compromissos, 3, né, no total: fibra ótica, o compromisso de instalação, né, das antenas 5G standalone, e essas questões aqui que eu vou passar a detalhar
nesses slides. Bom, um pouquinho das competências relacionadas ao GAISP, né? Então, foi criado pelo edital do 5G, ele é presidido pela Anatel, composto de representantes do Ministério, das vencedoras dos lotes nacionais e regionais, da faixa de 3,5, dos radiodifusores e das exploradoras de satélites afetadas, né? As principais atribuições do GAISP são ali disciplinar e fiscalizar a aplicação desses recursos, estabelecer as diretrizes para a operação da IAF, e o que a maioria das pessoas está interessada, que é em decidir sobre a antecipação do início do uso da faixa de 3,5. Essas decisões elas são tomadas sempre por consenso, né? E não havendo consenso, eventualmente, a decisão cabe ao presidente aí, do grupo, que é o conselheiro Moisés, ou ao representante do Ministério, quando se trata de competência do Ministério, né? Para operacionalizar todo o processo, foi criada a IAF, né, cujo nome fantasia Siga Antenado, que tem aí essa missão, né, incumbência de gerir ali os 6,3 bilhões de reais que foram aportados pelas vencedoras dos lotes nacionais. E na tabela ali está a descrição dos 3 projetos principais, né, com o valor do aporte respectivo, né? Então, temos a migração da TVRO para a banda KU, representando a maior parte dos recursos. Temos aqui o projeto de desocupação dessa faixa, da banda C estendida. Ele é o que tem o menor orçamento, né, de todos, mas talvez seja um dos mais complicados. E, por fim, os outros 2 projetos aqui, do PAIS, né, o Programa Amazônia Integrado e Sustentável, e da rede privativa, representando os outros 37% ali do orçamento disponível. Não sei para onde eu aponto. Bom, esse é o cronograma. Ficou ali só um pouco desajustado, talvez, nesse slide. Em relação às capitais, inicialmente foi definida a data de 30/6, né, que é a data prevista no edital. Aqui talvez teve algum erro de formatação, essa data já está cortada, né, então ela não é mais 30/6, houve uma alteração. Essa alteração foi feita em função de prazos, né, para a chegada dos equipamentos necessários, e também logística da IAF fazer tudo o que tinha que ser feito para as capitais. Então, houve essa avaliação por parte do GAISP, que comunicou ao Conselho Diretor. O Conselho Diretor efetuou a alteração dessa data em 60 dias. Então, essa é uma previsão do edital, né? De certa forma, a gente até esperava já esse tipo de coisa em função da dificuldade e complexidade do processo. No momento, a gente tem essa definição para as capitais, né, dia 29/8, e as demais datas seguem inalteradas do cronograma. E o cronograma com essa visão de começar das capitais para o interior, né? Então, temos as 3 primeiras fases ali separadas de aproximadamente 6 meses e as outras fases separadas ali de 1 ano entre elas. Então, o Carlos comentou alguma coisa sobre a população, né? Nas capitais, a gente já parte aqui essa linha, né, a população. Então, a gente já parte aqui praticamente de 20 e poucos % da população com o atendimento das capitais, tá? É mais ou menos semelhante ao dado que ele trouxe. E aí, na sequência, temos aqui as cidades com 500 mil habitantes, né, que são mais 26 municípios, e aí a gente chega numa fase onde o processo tem que tomar volume, abrangendo aí simultaneamente diversos municípios, né, com a entrada dos municípios abaixo de 30 mil habitantes. Esses municípios são 4.396 municípios ao todo e que são distribuídos ao longo desses 4 anos, sendo 1.099 municípios para cada ano, né, e os municípios adicionais que a gente tem aqui nas fases 4, 5 e na última fase 6 são os municípios aqui de 200 mil, 100 mil e entre 100 mil e 30 mil habitantes. Bom, como vocês veem, a IAF vai ter muito trabalho e esse trabalho vai tendo que ser feito ao longo do tempo, né? Então, à medida que você executa esse trabalho, você consegue antecipar esses municípios. Então, em caso de antecipação, a gente adianta essas datas que estão previstas aqui para a data que for definida pelo GAISP. E as condições para que isso ocorra são 2, tá? Que é a desocupação
incluindo a mitigação, estarem concluídas no município e a migração ter sido iniciada, ou seja, a gente ter ali a campanha de comunicação e a distribuição de kits. Eu vou entrar um pouquinho de detalhes agora em relação a esses dois processos, né? A migração, ela é um processo, aqui é onde, vamos dizer assim, está o maior volume, né, de recursos empregados, onde será feita a distribuição de kits aos beneficiários. São 3 requisitos para que haja essa distribuição. Na verdade, é a instalação, né, desses equipamentos que estão previstas, onde você pode checar ali os requisitos, que é ser beneficiário do cadastro único, que atenda o requisito de família de baixa renda. Você tem que estar efetivamente assistindo TVRO na banda C e você tem que demandar a troca da sua estação. Então, são esses os 3 requisitos. E essa daqui era a fase inicial, né, de instalação do processo. Isso tudo já foi feito, né, com a indicação aqui da posição orbital 70 graus. Já existem, então, os canais disponibilizados na banda KU, e, nesse momento, a EAF está trabalhando aqui. A primeira cidade definida para essa atividade foi Brasília, justamente porque é a cidade que se espera que tenha a menor quantidade de volume de demanda, tá certo? Ok. Bom, um pouquinho agora sobre o processo de desocupação. A desocupação, ela consiste em dois subprojetos ali. A desocupação em si, ou seja, eu tenho essa faixa aqui, que é a faixa C estendida, aqui de azul claro, né, onde as estações que estão operando aqui, elas precisam sair dessa faixa, né, porque, a partir da ativação do 5G, ela vai estar recebendo um novo sinal ali, cocanal, então eu preciso fazer essa desocupação. Os requisitos para isso foram definidos no próprio edital. O edital definiu lá uma data de corte, né, que foi dia 21 de abril de 2021, ano passado. Essa data foi definida lá na decisão do edital. Enfim, precedeu diversas campanhas ali de divulgação e para que o pessoal que tem essas estações aqui nessa faixa, enfim, em toda a faixa C aqui, as estações exclusivamente pudessem cadastrar para que a Anatel tenha conhecimento dessas estações, e a gente chegou ali num total de 14 mil estações quando da publicação do edital. Bom, isso em relação à desocupação, né? Se eu não faço essa atividade, eu não consigo liberar a faixa. E, além disso, eu tenho uma outra atividade, que é a mitigação. Essa atividade, talvez ela seja a mais complexa. Ela envolve o maior volume de estações, envolve a maior quantidade de recursos, tem prazo para acabar, né? Então, na medida em que eu tiro essas estações aqui dessa faixa aqui de 3.625 a 3.700, as estações que existiam anteriormente, elas poderiam ter um filtro, né? E esse filtro vai passar a receber interferência aqui do 5G, e eu tenho que trocar esse filtro por uma frequência de corte acima dessa faixa 3.625, ou seja, uma frequência de corte ali 3.700, 3.720, enfim, uma faixa acima. E para que elas, então, não sofram a interferência do 5G. Né? Então, é uma questão aqui também muito importante desse processo. O próximo, por último, é o projeto do PAIS e da rede privativa. São projetos que foram definidos aí na política pública instituída pelo Ministério das Comunicações, né, a portaria que também embasou todo o edital do 5G. Em relação à rede privativa, ela é composta de 3 ali vertentes, né? Você vai ter a rede móvel no DF, você vai ter uma rede fixa para atendimento de órgãos públicos nas capitais, e você vai ter também a funcionalidade de criptografia. E em relação ao projeto PAIS, talvez aí um dos projetos mais bacanas aqui dentro das atividades do GAISP, né, que provavelmente vai mudar a vida dos habitantes aqui da região norte.
consiste aqui, então, na instalação dessas 6 infovias. 2 delas já foram executadas, né? Uma pelo próprio Ministério, com auxílio da RNP, outra com os recursos dos 700 MHz, né? do GIRED e da EAD, e as outras 6 vão ser feitas aqui com os recursos do 5G. Vão ser ali 9.000 quilômetros de cabos, né? Atendendo mais de 40 municípios. Então, esse é um pouquinho aqui de todo o processo. Eu fico à disposição depois para as perguntas. A gente olha aí o orçamento de 6 bi, né? Então, imagina o tamanho dos desafios que eles têm aí por trás desse montante. Eu queria chamar o Leandro agora para fazer sua apresentação. Leandro. Boa tarde a todos e a todas, né? Obrigado, Mariana, pelo convite, pela Telebrasil, o convite. Queria cumprimentar meus colegas de mesa e agradecer ao Alex, porque ele já antecipou muito do que eu ia falar, Alex, então ficou mais fácil. Bom, basicamente, assim, antes de tudo, né, as pessoas têm me perguntado muito qual é o principal desafio da EAF, ou do SIGA Antenado, e eu tenho dito que os projetos já são um grande desafio, né? Então, a gente viu aí a dimensão dos projetos, o prazo, né, que é curto para alguns deles. Por exemplo, as capitais, né? A gente tinha aí praticamente 4 meses para executar, né? Agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, e ele já é um desafio. Mas o ponto principal é que não são só os projetos. A gente tem um desafio enorme aqui, como CEO da EF, de estruturar, né, a empresa, que é uma associação, né, das 3 operadoras, e isso tem exigido muita velocidade, agilidade no processo. Então, esse é um ponto importante. Bem, o que é a EAF, né? A entidade administradora da faixa de 3,5 GHz. Ela é uma associação composta pelas 3 operadoras que venceram, né, os lotes nacionais, a Claro, a TIM e a Vivo. E a gente tem 3 grandes projetos, como o Alex já comentou. O primeiro a gente eu chamo de migração, a liberação do espectro, né? A liberação do 3,5 GHz, que é o que a gente está fazendo agora, né? Então, ele tem uma divisão aqui em 2 projetos. O primeiro é a migração da TVRO, que é a recepção, né, da TV aberta gratuita, que ela hoje é transmitida na faixa da banda C, que é o 3,5 GHz. Então, aqui a gente vai estar fazendo a migração desses receptores, né, para a banda KU, que está acima de 10 GHz. O segundo projeto é a desocupação e a mitigação das estações FSS, né, as estações satelitais profissionais. O segundo projeto é a implantação das 6 infovias na região norte, e isso compõe o programa Amazônia Integrada e Sustentável. E o terceiro é a implantação da rede privativa do governo, que é dividida em 2 partes, né? A parte da rede móvel, que tem a cobertura do DF, né, do Distrito Federal, e as redes fixas metropolitanas em cada capital brasileira, cada uma das 27 capitais, né? Acho que foi. Aqui é a linha do tempo, e eu gosto de mostrar esse gráfico aqui porque ele representa um pouquinho o que eu falei no começo, né, o tamanho do nosso desafio, pelo curtíssimo prazo que a gente teve. Acho que foi o Parrini, que é o nosso CEO, ele brinca que pode não ser um recorde mundial, mas é um recorde olímpico, né? Então, é a mesma, acho que está perto do recorde mundial, porque os prazos são muito curtos, né? Pensando que, mais ou menos há 4 meses atrás, eu estava ainda... não estava na EAF, né? Eu fui anunciado dia 23, mas eu sentei na cadeira mesmo no dia 4 de março. Então, um pouquinho mais aí de 3 meses. Depois a gente tem todo um processo, né? Durante algum tempo ficou praticamente só eu e o Parrini, depois nós reforçamos o time, né? Eu estou com alguns colegas aqui, o Almirante Starling, o Ricardo, o Dulcídio. Então, a gente estava reforçando o time durante esse tempo. Primeira RFQ no mercado, 17 de março. Se a gente pensar bem, foram praticamente 15 dias aí depois que a gente assumiu a posição. Essa RFQ foi sobre os kits, né, de TVRO, e foi muito importante para a gente ter uma baliza, né, para a nossa RFP, que foi logo na sequência. Eu chamo de estrutura de arranque no dia 28 de março, porque essa estrutura que a gente tem até hoje ela é uma estrutura muito enxuta. As pessoas, você me pergunta assim, quantas pessoas trabalham na EF, né? Porque
para o tamanho dos projetos, dá a impressão que tem um exército, né, de pessoas. Somos 20, praticamente, 20 pessoas, 20 profissionais, mas eu tenho assim, a segurança de dizer que são profissionais da mais alta qualidade. Assim, e a gente tem trabalhado muito seriamente para poder cumprir todo esse desafio aqui. A gente começa a trabalhar o plano de comunicação já em abril. As reuniões do GAISP começam a definir, né, Alex, as especificações técnicas. E a gente tem uma reunião muito importante no dia 13, porque definiu a especificação técnica dos kits da TVRO. E daí, em menos de uma semana, a gente já partiu para uma RFP e para ganhar velocidade. No dia 20 também, o Alex levou, né, para aprovação do GAISP a especificação técnica dos filtros, né, da desocupação, que também nos impulsionou aqui para uma RFP de filtros, né. E aqui na parte de baixo, né, a gente já tem a adjudicação de fornecedores, 22 de maio, definição de filiais, que é outro processo complexo no Brasil. A gente tem aqui uma questão logística muito, muito complexa. O nosso escritório foi inaugurado dia 6 de junho, foi esse mês. Fisicamente, eu brincava que a EF estava na nuvem, né? Então, a gente, até dia 6 de junho, estava na nuvem. Dia 6 de junho já tem um endereço em São Paulo. E já tem e-mail também, né? Isso é importante, porque a gente ficou muito tempo também com e-mail provisório. E o nosso site está funcionando. Vou falar um pouquinho dos projetos muito rapidamente, porque esse aqui já foi falado um pouco. Uma topologia do nosso projeto, né, são 6 infovias na região amazônica. Esse projeto é inovador, no sentido, o Brasil ele desenvolveu essa tecnologia, praticamente desenvolveu, né, de cabos subfluviais, fibra ótica, no leito dos rios da Amazônia. E começou com o Exército. Já tem mais 2 infovias, uma já está instalada, a 00. A 01 está sendo desenvolvida com as sobras dos recursos da IAD, e nós temos esse desafio de implantar, né, 6 infovias, que totalizam... Eu aumentei um pouquinho, Alex, aqui, porque 10 mil parece melhor que 9, mas é porque a gente tem as redes metropolitanas também, e alguma folga para manobrar essa rede de backbone, então a gente coloca 10 mil quilômetros. O impacto é importante, né? Eu tive a oportunidade de estar na Amazônia há uns 20 dias atrás e visitar alguns sites lá, algumas localidades com fibra ótica, e é impressionante como a conectividade transforma a vida das pessoas, né? Isso é uma coisa que mexe com a gente, porque nós, como engenheiros, né, atrás da mesa, a gente não consegue muitas vezes enxergar, né, o impacto da tecnologia, da conectividade na vida das pessoas, né? Então, isso é muito emocionante e quando você vê um hospital conectado no SUS, faz toda a diferença para eles lá. Então, é muito bacana ver isso de perto. E aqui tem alguns números, né? O impacto numa população de 7 milhões, quase 2 milhões de alunos impactados, e postos de saúde, né? Mais de 2 mil aí que vão ter algum tipo de conectividade com esse projeto. A rede privativa de governo, o Alex já comentou, mas basicamente a gente tem uma rede móvel para implantar em 4 anos. Importante que se diga também que a rede país, lá que a gente viu, as 6 infovias, temos 4 anos, até fevereiro de 2026, para executar essa implantação. Da mesma forma aqui, a rede privativa, tanto a móvel quanto a fixa, também temos 4 anos. Então, é uma rede móvel em Brasília, usando a frequência de 700 MHz, é de uso exclusivo do governo federal, e uma rede fixa em todas as capitais, como eu comentei, para desenvolver nesses 4 anos. O cronograma o Alex já mostrou, e, basicamente, aqui eu agrego, né, o nosso desafio agora, do momento, né, é executar as capitais, a liberação da faixa, né, de 3,5 GHz nas capitais, começando aqui realmente pelo DF, né, por Brasília. Muita gente me pergunta, né, como é que está aqui em Brasília. Está indo muito bem. A gente tem alguns desafios, e quando a gente vai a campo, a gente identifica, logicamente, situações que não eram previsíveis, mas temos conseguido superar todos esses desafios. Então, a gente está muito confiante em executar esse projeto aqui em Brasília, num prazo muito curto aqui. E aqui tem alguns números também da TVRO. A gente estima, isso é uma demanda estimada, isso é importante que se diga, né? Porque ele é feito com base no cadastro único, e aqui a gente está falando da migração da TVRO, né, cruzando com uma pesquisa do IBGE, do PNAD, de 2019, e que se estima que no Brasil tenham
cerca de 10 milhões de pessoas, um pouco mais, né, que são beneficiários do cadastro único e que utilizam a banda C da TV aberta. E, nas capitais, esse número seria dessa ordem aqui de 257 mil. Nós vamos ter certeza disso daqui a pouco. Depois a gente fala um pouquinho aqui da desocupação, o Alex já comentou. A gente tem cerca de 30 mil estações cadastradas, Alex, é isso mesmo? Mas aí, pensando desculpa, aqui é 15 mil cadastradas, e a gente pensa, tem um erro ali, eu vou corrigir, a gente pensa que pode ter 30 mil. Tá? Então, aqui seria, Alex, cadastradas e potenciais não cadastradas. Eu espero que seja bem menor esse número, né? Porque a gente sabe que existem muitas, tá? E, na verdade, é 15 mil aqui. Bom, esse é a nossa comunicação. Esse mascote aí chama-se Anteninha. E eu vou dizer para vocês que sou apaixonado por ele, porque ele tem muito significado, né? Ele tem a tecnologia dentro dele, a parabólica no corpo dele, e ele é muito alegre, ele é muito simpático, e é o que a gente quer transmitir. Tem muita energia, né? E esse projeto exige isso tudo. E aqui tem uma comunicação já direta para o público do Cadastro Único, com os nossos canais de atendimento. Eles estão funcionando. O 0800, né, 729-2404, e o site, que é o sigantenado.com.br, já estão aceitando, né, estão realizando agendamentos de instalação dos kits de TV RO. Já está acontecendo aqui. Já temos agendamento em outras capitais também. Está acontecendo já. Bom, aqui é o nosso site, né, só um detalhe dele. Então, lá a gente tem alguma informação, né, até para, digamos assim, caráter público mesmo, né, de esclarecimento. O que vai mudar, né? Porque a comunicação nossa, isso é importante que se diga, não é só para o cadastro único, é para toda a base do TVRO. Né? Independente se é cadastro único ou não, as pessoas têm que ser bem informadas desse processo. Porque, se não for cadastro único, ela tem que adquirir o kit. Né? Então, essa informação a gente também presta nos canais que a gente tem de atendimento. Então, o que vai mudar? Né? O que eu tenho que fazer? Quais são os benefícios, e é importante também que ele leva mais qualidade para o usuário da TVRO, mais qualidade de vídeo, de som, imagem, enfim. E como é que é o programa de distribuição desses kits? Importante aqui que destaco que é um pouco diferente da TV digital, e é bem diferente nesse aspecto. Na TV digital, digamos assim, a AD distribuir esses kits, né, para toda a população. Aqui, não. Aqui a gente tem que ter, como o Alex falou, os 3 requisitos, né? Ser beneficiário do TVRO, ter uma recepção, né, de banda C, e também ele tem que se propor, ele tem que procurar a IAF, o SIG Antenado, né, para fazer seu agendamento. Então, esses são os 3 requisitos, e a gente tem comunicado dessa forma. Bom, alguns números, a gente, em termos de liberação do 3,5 GHz, já comentei, né? A gente estima 30 mil, aqui é a licença cadastradas e não cadastradas, e do lado da TVRO, a gente tem 10 milhões de kits para distribuir, a gente espera, né? É uma demanda estimada, como eu falei, nas capitais 257 mil. Na rede privativa móvel, o edital prevê cerca de 250 mil usuários no Distrito Federal, e na rede fixa 6.500 endereços. Do lado do projeto País, são 6 infovias, cerca de 10 mil quilômetros de fibra ótica, e aqui é importante que se diga, né, são 48 redes metropolitanas. A AF vai implantar essas redes e abrir, né, a rede backbone, né, de fibra ótica, e abrir em 48 pontos. E ali, esse número de 250 bilhões de reais é uma estimativa, né, que veio nessa nota técnica do Ministério da Economia, de 2019, o impacto do 5G na economia brasileira, em termos de produtividade, da ordem de 250 bilhões de reais até 2035. E aqui falar um pouquinho, para fechar, o tamanho do nosso desafio. O nosso desafio não é só estruturar a EAF, não é só o projeto pelos prazos e pela dimensão deles, mas também é pelo ambiente macroeconômico, o macroambiente que a gente vive hoje, em função da pandemia, né, que impacta na cadeia de produção. Então, a gente sabe que uma boa parte dos nossos insumos eles são importados da Ásia, e nós temos ainda, né, situações de lockdown, riscos, né, de lockdown já aconteceu. Isso impacta na cadeia produtiva, além de também na cadeia de logística mesmo, né, do processo.
E alguns fatores que podem acontecer, né? Por exemplo, atraso aduaneiro, que a gente de vez em quando tem que lidar. Recentemente tivemos uma greve aqui, né? Em abril, então isso pode impactar o projeto. E o que leva isso tudo para o nosso lado aqui, para a gestão da EF, para o nosso trabalho? Nós temos que ser muito mais precisos, né? O planejamento tem que ser muito bem feito para que a gente possa superar, né, todos esses desafios. Obrigado. O negócio é que você não teve nem tempo de planejar, né, Leandro? Você teve que chegar fazendo. Né? É verdade, a gente tem mais ou menos como, né, trocar a roda do ônibus com ele andando, né, do carro. É isso aí. Tem que ser muito planejado, mas e aí? Cadê o tempo de planejamento? Não teve, né? 4 meses aí para fazer tudo. Realmente é um recorde mundial. Obrigada, Leandro. Bom, tentar acelerar aqui, né? Que a gente segurando o pessoal até tarde. Bom, meu nome é Fábio Alencar, né? Represento aqui o Sindichat, a Abrasat, ou seja, o setor de satélite no Brasil, né? Primeiro, agradecer a organização, a Conex, pela oportunidade de participar do painel. Aqui, né, parabenizar meus colegas de painel e colegas de trabalho todo dia. Né? O Alex agora é meu chefe lá no grupo do GAISP, e o Leandro é quem me dá as boas notícias e me deixa dormir tranquilo com o andamento da EF. A gente está lá como representante do setor satélite, a gente está acompanhando então, exatamente dentro do grupo de desocupação. O setor satélite ele participa exatamente porque faz parte da desocupação da liberação do espectro de 3,5, né, e apoia, né, no caso, por exemplo, a EF, com apoio técnico e toda a coordenação com os clientes, afinal, os clientes que estão sendo afetados, né, por essa migração e desocupação são os nossos clientes satélites que vão continuar usando a banda C. Então, a gente foi muito bem combinado, né, coordenado, o Alex já apresentou, explicou o projeto todo, o Leandro apresentou a logística, e eu agora vou focar nos desafios, e de novo, foco com a visão do setor satélite. Então, eu vou falar mais nos desafios, nas preocupações que a gente tem como satélite, lembrando que o objetivo aqui não só acelerar, obviamente, a entrada mais rápido possível do 5G, dentro dos prazos previstos, mas também evitar que isso cause perturbação ou interrupção dos serviços existentes, tradicionalmente, né, atendidos pela banda C satélite no Brasil. Né? Lembrando que, como o Alex mostrou, a gente continua com 500 MHz, né, operando serviços críticos que precisam ser garantidos. Daí a necessidade da desocupação e da mitigação. Lembrando, né, desocupação é a mudança de faixa, clientes que saem de uma faixa e vão para outra, e mitigação é basicamente a instalação de filtros nas cadeias de recepção. Então, eu vou dar uma focada aqui na parte de desocupação e depois na parte de migração. Migração, lembrando que é a TVRO, né, de banda C para banda KU. Tá? A gente sempre compara, a gente acompanhou, o setor satélite acompanhou muito de perto o que aconteceu nos Estados Unidos, onde houve um processo muito similar, e é talvez o país mais comparável com o Brasil em termos do que foi feito no 5G na faixa de 3,5 GHz. Lá, para vocês terem uma ideia, também vai continuar usando o satélite na banda C, como aqui também a gente tem que lembrar isso, a banda C continua sendo crítica para serviços, principalmente de vídeo, né, televisão, rádio. E lá, por exemplo, tem na ordem também de 17 mil, tinha na ordem de 17 mil, 18 mil estações a serem desocupadas ou mitigadas. Então, você vê, a gente está falando, o Leandro apresentou até o número de 30 mil, que eu gosto muito, que é o número que a gente no satélite estimou. Mas no cadastramento que foi feito no banco de dados da Anatel, hoje nós temos, se eu não me engano, a memória aqui, 14.400, 14 mil. Vamos arredondar para 15 mil, só para a gente ficar. E isso já demonstra um primeiro problema, que é o primeiro desafio que todo projeto tem, né, é trabalhar com dados confiáveis. Né? Então, a primeira dúvida que a gente tem, quer dizer, o Leandro falou bem aqui, tem que fazer um planejamento, até a Mariana lembrou, tem que fazer um planejamento, tem que ser preciso. O que você deveria ter? Exatamente os dados mais confiáveis possíveis. E, infelizmente, não por culpa da Anatel, por culpa dos operadores de satélites ou de qualquer envolvido aqui, esse banco de dados, normalmente, ele não tinha estações de recepção, não era obrigatório instalar cadastrar recepção. Então, isso, apesar das campanhas que a gente fez, mais de 2 anos a gente tem feito campanha para isso, para cadastramento. Eu até brincava, é que nem vacina, né? Vacine, né, e cadastre sua estação. Vacinou, Covid, cadastre sua estação. A gente brincou muito sobre isso nos últimos 2 anos.
O fato é que a gente ainda tem essa dúvida se realmente os 14.500 representam todo o universo a ser tratado. A gente teve que tomar uma decisão, né, de cronograma gerencial. Então, a gente está contando, a gente está assumindo que o que tem cadastrado é realmente o que vai precisar ser atendido, mas é salutar, né, eu acho que é inteligente da EF ter essa visão que pode haver, né, uma necessidade de mais do que os 14.500 filtros hoje. Então, de novo, o primeiro desafio que eu coloco é comunicação, e a comunicação com os proprietários das estações. O Leandro pode confirmar, né? Não só para comunicação, para eles saberem o que vai acontecer, eles cadastrarem estações, mas também para eles viabilizarem os agendamentos, as informações técnicas necessárias, ou seja, a ajuda do dono da estação, literalmente, que faça todo o processo que a EF tem que implementar ser ágil. O segundo é a entrega de kits no prazo e volume. O Leandro também já apresentou, inclusive, o aspecto global, né, de Covid e tudo. Isso já era um desafio, né, original. Aliás, eu sempre brinco, eu, como bom engenheiro, sempre sou pessimista no planejamento e otimista na execução. Então, mesmo antes do Covid e tudo, já era uma preocupação, a gente sabia que não é simples, não é equipamento de prateleira que tem milhares em estoque exatamente como a gente quer. Então, os fornecedores iam ter dificuldade mesmo de produzir no volume que a gente queria, e com a Covid só agravou. Aí, finalmente, um aspecto que nos preocupa muito, como operadores dos satélites e responsável pela qualidade de serviço dos clientes, é que esse processo não produza nenhuma degradação no desempenho das estações dos clientes. Você está instalando um equipamento novo, isso afeta, de alguma forma, a relação sinal-ruído daquela estação e, dependendo das margens que tiver, pode afetar a qualidade do serviço. Então, a ideia é que isso não ocorra. Mudando agora para o lado do TVRO, de banda C para banda KU, novamente a logística é o mesmo tipo de problema. Lembrando que, como o Leandro falou, existem mais ou menos, estimativa, 10 milhões de kits que seriam parte dos TVROs que estão dentro do cadastro único, mas existe um segundo lado, que é os usuários que não estão no cadastro único. Você vai dizer, não, tá bom, eles vão pagar o seu próprio kit, eles vão comprar, mas continuam sendo usuários de televisão aberta que precisam migrar. Então, você precisa atingir eles com comunicação e precisa que o mercado forneça também kits para eles comprem, né? Porque, se não tiver... Vamos supor, de novo, outro número que é difícil de ter, não existe uma base de dados sobre isso, mas estima-se que pode chegar a 20 milhões de lares. Então, a gente está falando de mais 10 milhões, além dos 10 milhões do cadastro único, mais 10 milhões, por exemplo, eu que tenho uma casa em Petrópolis, que vou ter que ir lá numa lojinha e comprar o kit e instalar eu mesmo, ou contratar alguém para instalar. Vai existir esse kit? Quer dizer, eu vou ficar sem televisão, sem a Globo lá na Serra do Rio de Janeiro. Esse é o ponto. Então, finalmente, né, eu acho assim, em resumo, o nosso desafio aqui ele é prazo e orçamento, né, desafiador. O Leandro já falou bastante. Eu só queria lembrar lá na hora do orçamento, né, que a gente tem vários projetos, né, dividindo migração, desocupação, paz e rede privativa. O menorzinho é o desocupação, 360 milhões, os outros, alguns bilhões. De novo, comparar com os Estados Unidos, e, de novo, cada economia a sua economia, cada ambiente o seu ambiente. Mas lá você só tem a desocupação. Não tem TVRO, nos Estados Unidos não existia TVRO em banda C, não foi criado um PAD, não tem nem a Amazônia, mas até que tem seus planos universais lá de comunicação, e não tem a rede privativa do governo. Então, quem fez esse processo de limpeza só fez o processo de limpeza, não teve que fazer. Eu nem estou entrando nesse ponto do desafio colossal do Leandro na época, mas só lembrando que os 300 milhões que a gente tem hoje aqui, eles representam 100 milhões de dólares, menos, né? Não, 60 milhões de dólares. Comparado com... Eu nem vou falar os números, porque é difícil comparar as laranjas e as bananas, mas certamente nos Estados Unidos a gente está falando de bilhões de dólares. De novo, para o mesmo número de estações, 15 a 20 mil estações, eles tiveram bilhões e seguramente um prazo maior do que a gente está tendo aqui. Então, assim, nós aqui, contrariando a minha premissa de engenheiro, e eu me coloco dentro, porque o setor satélite participou desse processo todo desde o começo,
nós fomos otimistas no planejamento e vamos ter que ser mais otimistas ainda na execução, porque prazo e orçamento aqui são realmente desafiadores. Tá? Então, eu só fiz uma frase aqui para a gente não esquecer. O Brasil é um país continental, e, de novo, nesse ponto, quem conhece aí o Brasilzão sabe a dificuldade logística. Então, esse desafio, essa missão aí é colossal, realmente, com tudo que a gente vai ter que fazer nesses próximos meses. Aí, a EF vai ter que, né, ter todo o talento aí, e a experiência, claro, que a gente tem do passado, dos outros projetos similares, né, que a gente conduziu, mas não vai ser um projeto simples, e vamos, né, fazer de tudo junto, todos os setores, para que a gente cumpra com os prazos e obrigações. Obrigado. Eu esqueci de dizer que eu tenho que agradecer o copyright do Leandro. Você vê que eu usei o Siga Antenado o tempo todo, o bonequinho aqui. Também acho que é importante, de novo, comunicação. Né? Tudo que a gente puder para comunicar e lembrar do processo e do projeto é bom. Obrigado. Obrigada, Fábio. Realmente aí o desafio é enorme, mas tenho certeza que o Leandro vai dar conta aqui. E sobrou pouco tempo aí para as nossas perguntas, mas eu queria aproveitar, conseguir fazer pelo menos uma pergunta aqui para cada um, depois a gente abre para a plateia. Então, vamos tentar aí, vamos ser um pouquinho breve nas respostas. A gente pensando aí que toda essa faixa aí vai estar liberada, que as empresas estão aí prontas para colocar o 5G. Aí eu queria perguntar para o Carlos, assim, o que vai definir essa velocidade da implantação do 5G vai ser justamente a capacidade de investimento das empresas, né? Então, quão mais rápido elas conseguirem rentabilizar esse negócio, mais rápido elas vão conseguir aí dinheiro, recursos para poder investir nas redes, né? Isso aí alavancaria aí esse cronograma, diminuindo aí esses prazos. Então, a gente pensando em experiências internacionais, o que você poderia citar para a gente? Assim, as operadoras internacionais estão conseguindo rentabilizar e trazer um pouco mais de dinheiro com o 5G? Muito, muito bom. Eu, por acaso, não trouxe. Eu tenho um gráfico que responde exatamente a essa pergunta, não o trouxe. Mas o que é que a gente constatou? Tem algumas operadoras, aquelas operadoras pioneiras que já passaram a faixa dos 20%, onde você viu que, nos primeiros tempos do lançamento, e elas lançaram, Coreia e China lançaram de uma forma muito concentrada, ou seja, foi todas as operadoras na mesma data. Então, elas concentraram muitos recursos num só momento. Então, os resultados operacionais deles foram impactados. O consumo de energia imediatamente aumentou. E o que é que a gente viu? Então, você vê a margem cair. Aí, depois, começa a subir. À medida que a base de clientes 5G começou a aumentar, você vê a recuperação do resultado operacional. E aí, por quê? Porque, à medida que os clientes foram migrando para o 5G, os benefícios começam a aparecer. E que benefícios são esses? Mais ARPU, mais receita, e também até mais eficiência operacional de gestão da rede. Ou seja, o 5G é uma tecnologia que é mais eficiente do ponto de vista de gestão dos recursos. Então, você consegue gerir mais tráfego com menos recursos no 5G. Então, você vê claramente esse benefício. E aí, o mais ARPU, muitas vezes me perguntam ou comentam, mas como é que eu vou monetizar o 5G? É uma pergunta, principalmente no B2C, que às vezes aparece, porque possivelmente, a gente vê vários países que não cobram a mais... Não está ligado? Tá bom. Muitos países, ou muitas operadoras, que não cobram a mais pela rede 5G, ou seja, o meu pacote atual vale para 4G e vale para 5G. Então fica a pergunta, como é que a gente monetiza se eu não cobro mais pela rede? E a resposta que é mais ou menos comum, é bem uma prática bem comum, eles oferecem uma lógica de mais por mais, que eu se tenho um pacote, imaginem, 10 gigas hoje, eu vou começar a utilizar a rede 5G. Possivelmente, pela melhor experiência de rede que eu vou ter, o meu consumo de dados vai aumentar. Então, a operadora vai me oferecer um pacote que, em vez de 10 gigas, vai ser 20 gigas. E talvez eu tenha que aumentar o meu gasto em telecom cerca de 10%, 20%. Então, essa é a proposta, oferecer muito mais dados por um pouquinho mais de ARPU. Então, é assim que todas as operadoras que a gente tem visto ao redor do mundo, que não diferenciam rede 4G de 5G, têm feito. E os resultados, recentemente, ao mídia, soltam uns relatórios, todas que mostram que as operadoras com 5G realmente estão aumentando a sua receita e o seu ARPU. Então, realmente, é uma tecnologia que está trazendo benefícios para as operadoras e também para os usuários. É o que a gente chama de win-win, ou seja, todo mundo está ganhando.
Eu não entrei na parte de B2B, que é outra fonte de receita adicional, que essa é um pouco mais emergente. Essa vai demorar algum tempo, mas é o que se espera que seja outra onda de receita que as operadoras poderão começar a gerar, mas que não aparece nos momentos iniciais. Então, quando se fala de B2B, porque vai revolucionar as indústrias, vai sim, mas não se viu acontecer no primeiro ano. Tá bom? Então, para não me estender muito. Obrigada, Carlos. O B2B depende também muito do investimento do setor produtivo, né? O quanto que as empresas vão estar dispostas aí a investir nessas mudanças de processo, capacitação de pessoas, hardware, software, né? Então, isso aí também é uma dúvida, né? Do como que vai acontecer. Obrigada. Eu queria perguntar agora para o Leandro. E aí, Leandro, o que está faltando para liberar a faixa? Só setembro mesmo, ou a gente pode ter aí alguma novidade antes, alguma capital que já esteja mais avançada, ou até alguns setores, lançar alguma coisa, talvez, segmentada, só em algumas regiões? Tem alguma novidade? Essa é a pergunta que todo mundo faz para a gente. Bom, o que eu posso dizer? A EAF está trabalhando, né, com dia e noite, todos os dias, para acelerar esse cronograma. A gente sabe da importância, da relevância da ativação do 5G, não só para as operadoras, mas para o próprio país, né? A relevância do 5G para o setor produtivo. Então, a gente tem plena consciência do nosso papel aqui, né? Então, nós estamos trabalhando para antecipar o máximo que a gente puder. A gente tem um prazo hoje, que é 29 de agosto, para executar, né, a liberação da faixa do 3,5 GHz. É importante que se diga aqui que essas definições de prazo, de data, de cronograma, elas passam necessariamente pela deliberação do GAISP, né? Então, a gente tem uma governança que funciona de uma forma que o AF ela executa, ela realiza o trabalho, e, em última análise, quer dizer, a deliberação propriamente dita, ela é tomada pelo grupo, né, que é presidido pela Anatel. E nós estamos trabalhando hoje aqui, né, isso já é público, né, no Distrito Federal, para liberar Brasília e o Distrito Federal, agora no início de julho. Nós estamos terminando a execução do trabalho. Nós temos 3 coisas para fazer. São 3 grandes, como eu mostrei, 3 grandes projetos, 3 grandes atividades. 2 delas já estão totalmente concluídas, né? Digamos assim, a TVRO, que é colocar à disposição, estar pronto para executar, né, as instalações dos kits de banda KU. Já começamos, já temos alguns instalados aqui. Os canais de atendimento, como eu falei, já estão preparados. Nossas equipes de instalação prontas para ativar de acordo com a demanda. E essa é a primeira atividade já está concluída, no sentido já está pronto, já cumprimos o requisito, né? A segunda é a desocupação. Então, a gente tinha uma quantidade de estações FSS, como o Alex bem demonstrou ali, né? A gente tem que transladar essa frequência das estações que estavam na banda C, que estão, né, na banda C estendida, para outra faixa, para outra posição na banda C, né? Isso também já foi 100% executado aqui. O que a gente está fazendo agora é terminando, né, a terceira atividade, que é justamente a proteção das estações FSS. E aqui eu queria comentar um ponto que acho que o Fábio colocou muito bem, né? O desafio é muito grande, a gente já viu, mas eu acho que a gente tem uma característica aqui, acho que do Brasil, muito importante, é o espírito colaborativo desse processo especial, né? A gente tem, digamos assim, presenciado isso, tem constatado, né, na prática. O proprietário da estação FSS, as exploradoras, as operadoras de FSS, a radiodifusão também, que é parte desse processo, a própria agência, né, a Anatel, a gente sabe que está todo mundo querendo, está caminhando na mesma direção, né? Eu acho que isso é importante que se diga aqui, e é isso também que é a chave do sucesso desse projeto. Obrigada, Leandro. Eu queria perguntar para o Alex agora. Alex, o Leandro comentou aí sobre a sobra, né, que houve aí da EAD. Então, com a EAD, a gente conseguiu aí ter esse aprendizado, né, de planejamento e execução de uma forma bem assertiva e que garantiu aí essa sobra de recursos. A gente pode dizer que já tem alguma expectativa em relação a isso para a EAF?
Mariana, bom, a gente está bem no início, né, desse processo agora. Então, assim, a gente trabalha com... Não trabalhamos com hipótese de falta de recursos, né? A atribuição para gerir esses recursos é da EAF, né, e cabe ao GAISP coordenar todo esse processo para que isso dê certo, né? Bom, mas a gente sabe que nesse edital a gente tem recursos limitados, eles são limitados, e é uma distinção importante em relação ao edital dos 700, né? Lá a gente tinha uma série de incertezas antes, talvez muito por conta dessas incertezas você teve ali a definição de que poderiam haver aportes adicionais. Estou com o microfone aqui? Ok. Poderiam... Opa, agora foi perto demais. Poderiam, então, haver esses aportes adicionais, né, caso fosse necessário. E, na prática, os aportes esses aportes eles não foram necessários, pois a gente teve uma alteração naquele processo, né? Antes era um processo para distribuir TV digital no Brasil todo, depois foi limitado a 1.379 municípios, teve alteração na população, antes era Bolsa Família, depois passou para CadÚnico. O fato nesse edital agora, a gente não tem a hipótese de aportes adicionais, né? Então, estamos confiantes aí em toda a atuação da EAF, né? E o que a gente tem que fazer é manter estrito controle desses recursos, né, e estar aí apto vamos dizer assim, reagir em função do que a gente observar, né, dos desafios aí que estão por vir. Obrigado. Que não são poucos, né? Obrigada, Alex. Eu queria perguntar agora para o Fábio. E aí, Fábio, diante disso tudo aí, o setor de satélite vai continuar investindo aí na banda C? Boa pergunta. Não, sim, né? Quer dizer, a primeira resposta acho que é claramente sim. Como eu falei, o setor de banda, a parte de banda C continua sendo significativa, né, na receita, na operação do satélite. A gente hoje, se eu não me engano, a gente tem cerca de 31, acho que, satélites de banda C hoje no Brasil. Alguns vão começar, né, a chegar no fim da vida útil nos próximos 5 anos. Lembrar de novo, a gente está desocupando, né, 75 MHz e continua operando com 500 MHz, que aqui no Brasil são muito bem ocupados. Por exemplo, de novo, número aqui de cabeça, lembrando do painel lá da Anatel, Alex, eu acho que a gente tem em torno de 400, 450 canais de televisão, rádio, nessa banda C. Tá? Então, bastante, só para dar um exemplo de continuidade do uso. E, voltando ao nosso caso, ao exemplo americano, até coincidentemente, estava olhando aqui a hora exata, exatamente 6 horas. Obrigado vocês por estarem aqui de novo até 6 horas. Agora, eu espero, não consegui ver aqui, mas eu espero que a SES, né, eu trabalho na SES, nos Estados Unidos, hoje nós estamos lançando o SES 22, que é só banda C, para o mercado americano, continuidade, ou seja, um satélite, a gente vai lançar mais 5, são um total de 6 satélites de banda C sendo lançados para o mercado americano. Significa que a banda C, pelo menos nos Estados Unidos, majoritariamente televisão, vai continuar sendo usado por mais 20 anos, pelo menos. Então, se alguém espera que no Brasil também, né, que a banda C não continue sendo utilizada, eu acho que está enganado. Agora, cada empresa vai ter que avaliar os seus investimentos aqui, né, esses 30 satélites que eu falei, eles nem todos são brasileiros e nem todos são 100% ocupados com capacidade, com clientes no Brasil, mas a gente acredita que vai continuar a demanda. Pelo contrário, um país como o Brasil, né, a distribuição de televisão ela certamente é mais econômica via satélite, a banda C é que dá a melhor qualidade, né, para essa distribuição profissional. Então, eu espero continuar havendo investimentos, né, em banda C nos próximos 10 anos, tranquilamente. Obrigada, Fábio. Eu queria abrir para perguntas, se alguém da plateia quiser fazer uma pergunta. Aqui, por favor. Obrigada. É uma dúvida que eu fiquei, talvez para o Alex ou para o Leandro. Vocês mostraram a parte de investimento, né? O investimento da parabólica da ordem de 3 bilhões e pouco, dos filtros 300 e poucos milhões, e o PAIS, acho que outros 3 bilhões e tanto. A minha dúvida é o seguinte, dadas as incertezas da quantidade de parabólicas
e também das estações, as cadastradas, não cadastradas, esses valores eles são intercambiáveis, ou seja, como vasos comunicantes, se sobrar de uma linha pode usar na outra, ou eles são estanques, né? Obrigado, Márcio. Boa pergunta. O edital ele define que você tem que ter recurso, vamos dizer assim, por projeto, né? Então, você tem o projeto lá da migração, o projeto da desocupação, que inclui a mitigação, e você tem o PAIS e a rede privativa. Esses projetos, isso é até uma discussão que está em andamento no GAISP, essa discussão não foi finalizada, tá? Mas esse item está disposto lá no item 10, lá do anexo 4A do edital. Você tem a necessidade de ter uma indicação que o recurso do projeto vai ser suficiente para que, então, ele empreste recurso para o outro. Só que a definição é que os demais projetos eles só podem emprestar recursos para o da TVRO. Então, a expectativa que a gente tem é que, na desocupação, ou seja, nas estações satelitais, né, os 393 milhões vão ser, sim, suficientes, mesmo considerando esse possível incremento ou a necessidade de se tratar algumas estações ali que deverão ser cadastradas, tá? Ou seja, esse recurso vai ser suficiente. E, em relação ao PAIS e rede privativa, estamos no início. Eu não tenho como te precisar, tá, a questão de sobra de recursos deles, mas o que está previsto no edital caso sobre recursos, esses recursos podem ser utilizados para o projeto da migração. E a volta, vale se sobrar recurso na migração da parabólica alimentar os outros projetos? Não, infelizmente não. Esse é um problema, essa alteração foi feita depois que o edital voltou do TCU, né? Os recursos da TVRO eles voltam para o Tesouro. Ok, obrigado. Eu sou o Bruno do Amaral, do Teletime. Eu queria Só um minutinho, o Leandro quer completar alguma coisa aqui da... Bom, só complementando aqui o que o Alex falou, assim, do lado da EF, nós estamos fazendo uma gestão, digamos assim, bem detalhada em cada projeto, né? Então, cada projeto tem o seu orçamento e ele vai estar sendo gerido para que o orçamento que está designado, né, está destinado para esse projeto, seja suficiente para a sua respectiva execução, vamos dizer assim, né? A gente sabe que tem alguns desafios. Nós temos, como eu sempre falo, que esse projeto, no caso da TVRO, né, digamos, da liberação da faixa do 3,5, esse processo, na nossa visão, é dividido em duas grandes etapas, né? Duas etapas principais. A etapa das capitais, porque o nosso desafio aqui era muito grande de prazo. Então, você imagina que, por exemplo, transporte dos equipamentos, uma boa parte importada, né? Praticamente toda importada. Não haveria tempo hábil para fazer transporte marítimo, por exemplo, né? Teve que ser um transporte aéreo, isso incrementa um pouco o custo. Mas, por outro lado, né, a gente não falou muito de volume, as capitais representam 2% do caso da TVRO, praticamente 2%, o que é um volume pequeno no total. Isso nos dá um fôlego também em relação ao restante. E aí, a partir da etapa da fase 2, que a gente chama cidades mais de 500 mil habitantes e em diante, é que o volume cresce e o volume financeiro também do projeto. Então, nós vamos ter uma escala muito grande a partir dessa segunda etapa e com mais tempo para realizar, por exemplo, importação de equipamentos via marítima, que reduz custo também. Estou dando o exemplo da logística, mas isso serve também para outros aspectos do projeto. Mas a mensagem aqui é uma gestão muito segura de cada projeto individualmente, né? A gente não considera essas hipóteses de migração de um recurso, ainda não considera, né? De um lado para o outro. Logicamente, se sobrar recurso de um lado e faltar do outro projeto, a gente, mais tarde, né, quando tiver uma situação dessas, que eu acredito que a gente não vai ter, né? Eu espero ter as sobras dos projetos. Isso a gente vai avaliar mais para frente. A minha pergunta foi mais sobre a incerteza da quantidade, né? Que acho que ninguém tem certeza sobre os números, né? Por isso que geraria aí uma eventual sobra ou falta de recursos. Mesmo a questão, digamos assim, tem uma questão de demanda estimada do lado da TVRO. Eu acho que isso vai, com a evolução do processo, a gente vai ter mais esse número mais aprimorado. Do lado da FSS, talvez não seja tanto assim, né? A gente sabe que tem uma margem ali de não cadastradas, mas eu até exagerei no meu número, eu dobrei, né? Por segurança, mas é bem menor do que isso, né?
Alex, vou até corrigir esse número lá, viu? Aí a gente sabe que é maior, mas também a gente percebe que também a gente entende que é administrado, tá? Do ponto de vista do orçamento, aqui individualizado para cada projeto. Obrigada, Leandro. Novamente, sou o Bruno da Teletime. Eu queria saber se o tema é factível. Essa postergação que foi concedida pelo conselheiro Moisés, ela ajuda, claro, mas vocês falaram que não é o prazo não é tão alongado assim. É difícil. A minha pergunta é: tem condições mesmo de limpar o espectro nas capitais para essa data? Existe uma pressão de que isso seja feito antes das eleições? Não por causa de eleitoreira, mas mesmo porque gostariam que fosse feito antes, não sei. Bom, eu posso responder do ponto de vista operacional e técnico, né? Eu entendo que é factível, sim. O 29 de agosto, a gente está trabalhando para liberar as capitais. Temos alguns desafios pontuais em algumas situações devido à desocupação, mas isso está muito bem mapeado, né? A gente tem, basicamente, assim, diria que 95% das capitais factível, o prazo é factível. A gente está trabalhando para poder cumprir esse prazo de 29 de agosto em termos de liberação. A logística é complexa do ponto de vista da TVRO, mas isso também está bem mapeado. Eu sempre falo que, assim, do lado da TVRO, o grande desafio é logístico, né? Do lado da FES, o desafio é de engenharia. E também um ponto importante é que o DF está sendo muito importante para a gente também, porque é um aprendizado. Na realidade, nosso trial, nosso teste, o primeiro caso aqui, né, do DF, ele está nos trazendo lições importantes também para que o processo seja mais ágil, né, nas outras capitais. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, a gente está trabalhando como EF para atender, sim, o prazo de 29 de agosto, e a gente entende que seja factível. Como eu comentei, uma situação de desocupação pontual, porque a desocupação é um processo ainda mais complexo, é o processo mais complexo da engenharia aqui, é a desocupação. Porque a gente está falando de estações de grande porte, serviços essenciais, né, na operação do serviço satelital, e a gente tem que ter todo esse cuidado. Obrigado. Acho que tem mais uma pergunta ali. Boa tarde, meu nome é Weldson. Sobre a conectividade da rede privativa de governo nas capitais, né, fixa em fibra, o decreto 10.799 não se aprofunda sobre a propriedade, governança e operação dessa rede. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Bom, talvez eu fique devendo algumas informações para vocês. Eu não, para você, eu trabalho lá no gabinete do conselheiro Moisés, tenho acesso a algumas informações. Sei que as atividades lá do GT Paz que vão e do GT Rede que vão definir critérios mais específicos aí para as redes privativas, né? Eles estão iniciando, né? Então, no momento, a gente não tem ainda uma definição específica por parte do GAISP de como vai se dar essa governança, tá certo? Então, mas o grupo já foi instalado, já se reuniu, né, já começaram já as primeiras discussões, e eu tenho certeza que, vamos dizer assim, esse também vai ser um grupo bem desafiador, né, de como fazer você colocar, né, uma rede móvel, enfim, os três aspectos ali que estão envolvidos na rede privativa para funcionar, com certeza vai ser um desafio grande. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Já com o tempo mais do que estourado aqui. Bom, então eu queria finalizar aqui, agradecer o Leandro, o Fábio, o Alex, o Carlos, pelo tempo, pela disponibilidade em participar aqui desse debate. Em nome da Telebrasil, agradeço a todos vocês. Agradeço também a presença aqui da plateia e aproveito para convidar vocês para o nosso próximo evento presencial agora, né? No dia 20 de setembro, o painel Talks, aqui nesse mesmo hotel, uma manhã aí de discussão sobre indústria e agro.
E no dia 8 de novembro, a gente vai discutir também um outro painel Talks, numa manhã também, saúde e energia, tá? Essas transversais aí do mundo de telecom. Então, obrigada a todos, obrigada pela presença e uma boa noite.